homem sem Deus, um homem que não segue a Jesus de Nazaré, ele vive uma vida triste. Aparentemente ele parece ser feliz quando está perto dos seus amigos, quando está perto de alguém, mas quando ali aquele momento passa, ou quando ele entra no seu quarto, ele sabe o quanto existe um vazio dentro dele. Ele sabe o quanto ele precisa ter a Jesus, o quanto ele precisa seguir a Jesus. Deus nos chama para sermos felizes. Deus, ele quer te dar esta felicidade. Só seguindo a Jesus que nós vamos ser felizes. E Pedro sabia bem disso. Pedro, ouvindo Jesus, ele não relutou. Ele não disse, não, amanhã eu vou seguir a Jesus. Porque muitas pessoas, quando nós convidamos para seguir a Jesus, ele diz, não, amanhã eu vou, no próximo domingo eu vou. Mas Deus, ele quer que você siga ele hoje. Hoje Deus, ele quer que você siga e deixe aquilo que tem te impedido. Deixe. Nós devemos, para seguir a Jesus, é necessário você deixar o pecado. Se arrepende, venham se arrepender dos seus pecados, venham deixar aquilo que te afasta de Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que os nossos pecados, ele faz separação diante de Deus. Então logo, Deus, ele quer que você deixe isso, se arrependa e trie o caminho que ele tem para ti, caminho de felicidade, porque Deus, ele quer que você siga ele, porque ele oferece paz e salvação. Não tem outra pessoa aqui na terra que possa te dar a salvação. A Bíblia nos fala que não existe outro homem a qual possa salvar, somente Jesus Cristo. Não existe outro mediador, não. É o único que pode te dar a paz. O mundo hoje está procurando a paz. As nações estão procurando a paz. As pessoas estão procurando a paz, querem ter um sossego na vida. Mas eu te digo, o único que pode te dar a paz, Jesus disse, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira. Deus, ele quer te dar a paz aqui na terra, e também quer te dar a salvação eterna. Isso é melhor, a melhor coisa que Deus tem para nós. Deus, ele quer te curar, ele quer operar milagre, ele quer operar maravilha, mas a vontade de Deus, a Bíblia nos fala que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele quer te dar salvação. A maior alegria é ver não uma pessoa curada, a maior alegria não é ver alguém. Deus concedeu esta bênção a este jovem, de ele passar, tirar a sua carteira, mas a maior alegria de Deus é de ver uma alma se arrendendo aos seus pés. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que a alegria no céu pelo um pecador que se arrepende, do que 99 que não necessita de arrependimento. Então a alegria no céu, vê como é importante, como Deus, ele valoriza a salvação do homem. Deus, ele te chama porque ele quer te dar felicidade, ele quer te dar a paz, ele quer te dar a salvação eterna, ele quer. Então aceite a ele como seu salvador, siga a Jesus nesta noite, siga. Quando for feito aqui o convite, você vai se levantar e você vai se entregar para este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chama para entregarmos os seus planos. Ou seja, Deus tem salvação para você, mas Deus tem um projeto para você. Deus, ele tem um projeto para você. Deus, ele tem um chamado, um plano. Ou seja, cada um de nós, Deus, ele chama o homem, ele tira o homem lá das drogas, ele chama o homem lá da bebida, mas ele tem
para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem uma missão. Nós todos, quando nós fomos chamados por Deus, Deus nos chamou, mas Ele sabia que um dia nós teríamos que fazer algo. Ou seja, você tem algo para fazer aqui na terra. Deus te chama porque, quem sabe, Deus Ele quer te usar como missionário. Quem sabe como Deus Ele quer te usar como pregador da palavra de Deus, como ganhador de alma, como pessoa que venha ser usada em suas mãos. Deus tem vários chamados para as pessoas, porque nós temos uma missão e nós temos que descobrir aqui na terra esta missão. E é necessário que você siga a Jesus. Jesus disse para Pedro, lá no texto onde nós lemos: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Ou seja, o propósito de Jesus para Pedro, para aqueles discípulos, é fazer dele pescadores de homens. Deus Ele quer fazer você também este pescador de homem. Deus Ele quer que você também venha pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus Ele quer que você também venha anunciar e você venha pescar pessoas para Ele. Venha tirar pessoas que estão caminhando para o inferno, tirar pessoas que estão indo para o lugar de sofrimento eterno e colocar no céu de glória. Ou seja, Deus tem esse projeto para a sua vida. Deus tem esse plano para a sua vida. Então, não relute hoje, nesta noite. Não siga os teus planos. Ou nós temos aqui na terra duas escolhas: ou vivermos os planos de Deus, ou vivermos os nossos próprios planos. Ou vivermos uma vida seguindo a Jesus de Nazaré, ou nós podemos também recusar e não seguir a Ele, e não seguir a vontade dEle para a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa e perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável. Não pense que a tua vontade é a melhor. Não pense que os teus planos é o melhor. Não, o plano de Deus é o melhor para a sua vida. Deus, Ele te chama. Então, você precisa aceitar o chamado de Deus. Deus, Ele chama o homem na condição em que este se encontra. Deus, Ele chama, não importa como a pessoa esteja. Muitas pessoas pensam: Deus, eu não mereço o perdão de Deus, eu já fiz muita coisa de errado. Não, Deus, Ele chama você, mesmo você sendo um pecador, mesmo você já fez coisas horríveis diante da sociedade, mas Deus, Ele chama você aonde você estiver. Deus chama agora você dentro da sua casa, aonde você estiver. Deus chama em qualquer ambiente, porque Deus, Ele quer salvar a sua vida. Ele quer tirar você em meio a esse sofrimento que você está, diante dessa dificuldade que você pergunta como enfrentar, como diante do sofrimento, Deus também te chama. Então, Deus chama você em qualquer lugar, em qualquer hora. Não há momento para Deus chamar o homem. Deus, Ele está te chamando nesta hora. Então a Bíblia nos fala: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tem muitas pessoas que Deus está falando com ele. Tem muitas pessoas que Deus já chamou. Tem muitas pessoas que Deus quer que ele venha, mas muitas pessoas estão endurecendo, estão dizendo: não, eu preciso trabalhar, eu preciso formar a minha família, eu preciso, coloca desculpa. Deus, Ele chama você, não coloque desculpa, não coloque as outras coisas em primeiro lugar, coloque hoje Deus em primeiro lugar. Não endureça o seu coração.
não fica relutando, não. Eu preciso resolver um problema para depois eu ir servir ao Senhor, não. Deus, Ele quer que você siga Ele. Não se preocupe, que este problema Ele vai resolver por ti. Quantos nós não tínhamos problemas? Quantos nós não éramos pessoas que a sociedade não nos dava valor? Quantos problemas nós tínhamos? Mas quando nós seguimos a Jesus, estes problemas Ele resolveu. Com Deus, você consegue obter vitória. Com Deus, o teu problema será solucionado. Sem Deus, o homem não pode resolver seus problemas. Ele não pode obter aquilo que satisfaça a sua alma. Nada, em lugar nenhum. É só com Deus que nós vamos ter vitória. Então Deus chamou Paulo, que era um homem perseguidor da igreja. Deus chamou Moisés, Deus chamou Elias, chamou Jeremias, nos chamou um dia. E um dia eu também aceitei esse chamado. E Deus te chama. É isso que Deus quer para ti. Imagine o que Deus fez na vida de Pedro. Mas imagine também se ele naquele momento ele tivesse recusado, como aconteceu o caso daquele rico. Aquele rico fez uma pergunta muito assim, perguntou para Jesus: o que eu farei para obter a vida eterna? Jesus disse: olha, tu conheces os mandamentos? Ele diz: eu conheço e pratico desde a minha juventude. Ele disse isso, mas Jesus falou: olha, te resta uma coisa. Larga tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e tu terás a vida eterna. Deus chamou aquele jovem rico, mas aquele jovem ficou muito triste, porque a Bíblia fala que ele tinha muitos bens, e ele recusou o chamado de Deus. Ele recusou o chamado de Deus para a sua vida. E os discípulos perguntaram para Jesus. Aí eles falaram, e os que ouviram isso disseram logo: quem pode se salvar? Mas eles respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou pais, ou mãe, ou irmãos, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Então o melhor negócio é seguir a Jesus. Jesus prometeu: você vai receber aqui na terra 100 vezes mais, ou seja, você vai receber muito mais aqui na terra. É a alegria, a felicidade, a bênção da salvação. E na vindouro você vai receber a vida eterna, ou seja, o céu de glória. Mas o céu de glória, a vida eterna, é para aqueles que aceitaram o chamado de Deus. É para aqueles que não recusaram. É para aqueles que se decidiram para o Senhor Jesus Cristo. É para aqueles que seguiram a Jesus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém chega ao céu se não seguir a Jesus de Nazaré. Se você hoje quer chegar no céu de glória, se você hoje quer ter um encontro com Jesus de Nazaré, se você hoje quer ter o teu nome escrito no livro da vida, é necessário hoje tu aceitar este convite. Não faça como aquele rico que recusou o convite. E eu creio que agora aquele rico no inferno, ele está lembrando, ele se lembra daquele chamado de Jesus, e ele recusou. E como ele está sofrendo amargamente, porque ele recusou o chamado de Jesus. Então não faça como ele, não siga este exemplo, mas siga a Jesus de Nazaré, porque ele
tem o melhor para a tua vida, porque Ele tem a salvação para te dar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.